Novelo. Bem, a minha história com pássaros começou praticamente desde os meus 5 anos. Meus presentes de criança eram todos gaiola, puleiro, comedouro, ninho. Eu recebi muita crítica crescendo, né? Que eu era a maluca dos passarinhos. Na faculdade também eu vi muita crítica. Como é que essa maluca vai viver de passarinho? Essa maluca do passarinho é a Manu. Meu nome é Emanuele Comstock e me formei como veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Manu se especializou em avicultura exótica. Ela trabalhava com calopsita, com cacatua, com papagaio, com pavão. Ou seja, ela foi viver de passarinho mesmo. Mas a vida dela deu uma virada quando ela foi chamada para trabalhar com um passarão. Quando eu conheci o avestruz, quando o avestruz entrou na minha vida como passarinheira, eu abracei aquilo de cara, né? Porque é um passarinho gigante. Na verdade, é um passarinho cavalo. É um passarinho que bota ovo, mas que tem o sistema digestivo de um cavalo. Então, para quem fez estágio na hípica, como eu fiz, aprendeu a olhar para as pernas dos cavalos e imaginar o que podia dar errado no cavalo de corrida, é mais ou menos o mesmo pensamento que você tem que ter com um avestruz correndo dentro de um piquete, sabe assim? Não tem como explicar. É como um pedaço de arte andando dentro de um piquete, sabe assim? A Manu foi trabalhar numa fazenda chamada Ponto do Avestruz, que ficava no Rio de Janeiro. Naquele mesmo esquema dos criatórios que estavam surgindo no interior de São Paulo naquela época, com vários pecuaristas começando a apostar em avestruz. O gol final de todo mundo era ter avestruz suficiente de que a gente pudesse fazer um abatedouro. Mas o Rio de Janeiro estava bem primitivo naquela época. As fazendas tinham 50, 100... 40 filhotes. Isso é pouco, não é nada em termos de avicultura, né? As terras fluminenses ainda estavam engatinhando na estruticultura. E aí, um dia, alguns funcionários do Ponto do Avestruz receberam um convite. Um recrutamento, na verdade. Uma empresa de Goiás estava mapeando, pelo país todo, profissionais que tivessem qualquer experiência com avestruz. E a Manu não pensou 2 vezes antes de embarcar num avião para Goiânia, junto com um colega dela, o Alan. Eu achei que a gente ia descer num pasto, sinceramente. Que a fazenda ia ser uma coisa perdida no meio do nada. Que eu ia descer num pasto, eu trouxe uma mochilinha de roupa e a gente ia dar uma olhada naquilo e provavelmente a gente não ia gostar e ia voltar para casa. Eu achei que ia ser exatamente assim. Ou que a gente ia gostar, mas a gente não ia virar de cabeça para baixo para morar naquilo, né? A gente sabe como é que é, né? Uma oportunidade que tem toda pinta de furada, mas que a gente apenas tem que dar uma olhadinha. Aí eu desço em Goiânia, que é um mundo maravilhoso, que todo mundo é super bonito, bem tratado, as mulheres são lindas. Falei, caraca, Alan, vamos ter que ter uma loja e comprar roupa, que a gente tá absolutamente ridículo. Aí a gente pegou um carro, acho que eles mandaram buscar a gente no aeroporto. A fazenda ficava a uns 50 minutos de carro de Goiânia, em Bela Vista de Goiás. E quando a gente chegou lá, que a gente passou no portão, a gente praticamente já sabia que a nossa vida tinha mudado para sempre. Que a gente nunca mais ia voltar. E foi exatamente assim, eu acho. A gente chegou e a nossa vida mudou naquele segundo. Eu sou a Flora Thomson Devô e esse é o Avestruz Master, uma série original da Rádio Novelo. Episódio 2. Estrutiomania. A Beth foi a visionária de tudo. A Beth foi quem caiu de amores pelo avestruz e ela criou esse sonho, né? E o seu Gerson foi quem botou o sonho para quebrar. No episódio passado, a gente falou sobre a ascensão e a queda, e a nova ascensão, do avestruz no mercado mundial. Sobre como alguns poucos pioneiros começaram a criar avestruzes no Brasil no final do século XX, e sobre como um pai e uma filha, Gerson e Beth Maciel, botaram um sonho para quebrar. A Beth sonhou em ter uma fazenda de avestruz, eu acho. E o seu Gerson trouxe aquilo ali para um próximo nível, sabe? Assim, um nível muito mais alto.
coisa, precisava ter foto pra mostrar, assim, uma coisa de louco. O tamanho do negócio, assim, coisa absurda. E aí... Esse é o Alan, um amigo da Manu do Ponto do Avestruz, aquele que foi pra Goiânia com ela. Agora, eu faço uma pergunta só. Tem alguma restrição, assim, eu falo muito palavrão, sei que tem problema. O Alan foi a primeira pessoa que conversou com a gente pra essa série, mas sob a condição de que a gente não usasse o sobrenome dele. Falando português bem claro, sou bem cagão. Então, tudo que eu puder evitar mais paranoia na vida, eu prefiro evitar. Hoje em dia, o Alan não quer que ninguém associe o nome dele ao da Master, por causa de como tudo terminou. Mas no começo, era puro glamour e agito. Era mal fazendo na América Latina. O negócio crescendo assim a cada dia. Você dormia, acordava, eles compravam uma fazenda nova, cercavam, faziam os piquetes, taca-lhe avestruz. Uma coisa de doido. Tudo isso era um sonho pro Alan. E ele nem era passarinheiro que nem a Manu. Eu sempre quis trabalhar com fazenda, apesar de ser menininho Zona Sul. Eu sempre gostei muito de fazenda e eu falava que eu queria trabalhar com trator, com plantação e tudo mais. O negócio do Alan era a roça. Avestruz foi meio que um acidente de percurso. Não se falava sobre avestruz. Só para vocês entenderem, na zootecnia você fala sobre todas as criações. Você fala sobre coelho, escargot, porco, galinha, vaca, cavalo, ovelha. Você vai passando por todas as criações. Abelha, só que não se falava de avestruz. Mas bem quando o Alan estava se formando como zootecnista, o avestruz começou a bombar. Tava uma modinha. Sabe, que nem tem muita coisa eu trabalho com cachorro, né? Assim como raça de cachorro entre moda também tem um pouco disso. Do nada todo mundo começa a falar de chinchila, de criar chinchila, e depois começa a virar codorna, e vira rã. Então tinha essa história, você aproveita tudo na avestruz, o negócio do momento, dá dinheiro, vamos criar. No Brasil, ali no começo dos anos 2000, tinha bem poucos especialistas no bicho da moda. E foi assim que o Alan foi chamado para ser um dos zootecnistas da Avestruz Master. E o que era o trabalho, assim? O que faz um zootecnista de avestruz? Então, o zootecnista, a gente fica sempre focado nessa parte da produção. O que a gente faz? Focar na melhoria da produção, com menos custos e menos tempo. Não é só enfiar comida goela abaixo. Significa você buscar uma genética melhor de um animal que ganhe mais peso mais rápido. Significa você melhorar a alimentação, uma alimentação que ele converta melhor, que ganhe mais estrutura. Assim, envolve 300 milhões de coisas. A fertilidade da baixa pode estar envolvida com uma instalação que é muito quente ou que é estressante para ele. Então, isso faz para a zootecnia. Então, você tem que mudar a instalação. Tem gente que trabalhava com música para avestruz, vai se acostumando com o barulho humano, já que é um animal, né, selvagem. Óbvio que a gente pediu, mas o Alan não conseguiu arrumar música de avestruz pra gente ouvir. Então, a gente vai ter que usar a imaginação. Mas o negócio é que, em matéria de infraestrutura, não faltava nada para os zootecnistas na Master. Tinha Avestruz Master 1, Avestruz Master 2, se eu não me engano, estava até a 8. Na verdade, ia até a Master 10. Isso só em Bela Vista. Assim, é porque, eu juro, eu não consigo explicar para vocês, é uma coisa gigantesca, onde tem vários piquetes de 20 por 40, um do lado do outro, bonitinho, assim, a perder de vista. E aí, como é que você controla isso? Os caras botavam torres enormes, espalhadas. Nessas torres ficavam os vigias, e aí todo mundo da fazenda, todos os zootecnistas veterinários com rádio, e eles se comunicando com a gente, porque era impossível, entendeu? Então era assim, piquete 487, o macho tá batendo na fêmea. Aí você pega o carro, desce lá pro piquete 487 e vai ver o que tá acontecendo. É assim, tem um ovo no piquete 831 que ninguém coletou, tá desde cedo, porque ele lá de cima que tá conseguindo ver tudo, né? O Alan nunca tinha visto uma fazenda assim. A Manu também não. Quando a gente chegou lá, a gente encontrou simplesmente um grupo de pessoas completamente apaixonadas por avicultura comercial. Numa dimensão sem proporção. Não havia proporção, não havia limites. O limite era o céu. Nós vamos criar avestruz até não poder mais, nós vamos comprar fazenda até não poder mais. Isso vai ser um investimento do século. Vocês têm carta livre para desenvolver o que quiser aqui. Vamos fazer isso aqui a maior fazenda do mundo. Tinha gente do Brasil inteiro indo para Bela Vista de Goiás por causa da Master. Bela Vista viveu uma época que nunca mais vai viver, porque era fora da realidade. Funcionário da avestruz era respeitado igual o gerente do Banco Brasil era antigamente. Você entendeu? Esse é o Frederico. Não, meu nome é Frederico Ribeiro, né? Moro em Bela Vista, nasci aqui. A gente entrevistou o Frederico no leilão de gado que ele tem hoje em Bela Vista.
daí o mugido que você escutou agora há pouco. Foi ele que ajudou a Master a arrendar várias fazendas na cidade. Terra na nossa cidade que valia, na época, 10 mil reais, o Alqueire pulou pra 100. E tudo que parecia, eles comprava. Que servia pra eles, comprava tudo. Além do boom imobiliário, rolou uma injeção de grana violenta na economia local. Pagava bem demais da conta, nada dava igual, nem soja, nem gado, nem nada que eles pagavam. Isso para os funcionários, como o Frederico, que entrou como gerente da Master 8. Mas eu acho que naquela época eu ganhava 10 mil. 10 mil mais um carro, mais cesta básica, mais meu telefone, meu aluguel. Isso daria mais de 30 mil hoje, tá? E os investidores também estavam lucrando. Todo mundo estava investindo, todo mundo estava fazendo um mundo de dinheiro. Aqui é a Manu de novo, que de funcionária virou funcionária investidora. E eu tinha um dinheiro salvo e eu comecei a investir esse dinheiro foi se multiplicando. Só para relembrar como funcionava. Você comprava casais de avestruzes e esse dinheiro era usado para cuidar dos bichos por 3, 6, 9 meses, dependia do seu contrato. No final desse período, se podia fazer um saque, quer dizer, pegar os seus avestruzes em carne e osso e levar para casa, se tivesse onde pôr. Mas se podia também vender os avestruzes de volta para a Master, que era o que, na prática, todo mundo fazia. E enquanto as aves iam crescendo e se valorizando, você recebia os lucros mensalmente. Você podia investir o que você quisesse, que eles te pagavam certinho. E ainda eu acho que, para mostrar que estava tudo perfeito, se você passasse 2 dias antes, eles davam dinheiro para você. Bom, né? Não era uma fazenda devota somente a lucro. A intenção não era se dar bem em cima do animal. Assim, a Master, todos os animais valiam ouro. Eles compravam caminhão de iogurte da Danone pra dar pra avestruz. Quando a gente ouviu isso do Frederico, a gente quase nem acreditou. Mas aí a gente foi checar com a Manu. É verdade. Não é Danoninho, não. Era Danoninho aquele vermelhinho, né? Eles comiam iogurte, sim. A gente dava, eu dava, na verdade. O iogurte era para ajudar a desenvolver a flora intestinal dos filhotes. Os zootecnistas davam bem pouquinho, na seringa, de boquinha em boquinha. Ou de biquinho em biquinho. É uma coisa que só você vendo pra você entender. É dado como se fosse uma mamadeira, entendeu? A gente ficou completamente viciado na fazenda. A gente não queria mais nada com ninguém. Eu não sei se eu já fiquei inebriada desse jeito para um trabalho. Ouvindo a Manu, deu vontade de sentir isso. Mas tem também um outro lado, que o Alan contou. A avestruz é muito violenta, é um bicho muito perigoso. É diferente do que as pessoas pensam, né? As pessoas ficam preocupadas com a picada, assim. A picada tem que ter cuidado porque pode pegar um olho. Realmente, qualquer coisa que brilha, óculos, brincos, chama a atenção deles, eles vêm. Só que eles têm um chute, assim, pra frente. É um chute pra frente e pra baixo, assim. É muito potente. Então, o chute é potente e a unha do avestruz é uma coisa muito grande, sim, e muito dura. Tanto é que usa pra fazer bijuteria. Então, ele chuta, tipo, meio que rasga, assim, sabe? Em Goiás, eu vi muita gente ficar encostada por causa de avestruz. Muita gente. Porque aí que tá, vai perdendo medo, vai ficando valente, pra pegar avestruz é uma coisa complicada, vai todo mundo ficando valentão que já tem experiência, e na hora que fica valentão e perde o medo, aí acontece. Lembrando que uma das primeiras coisas que o Alan falou pra gente é que ele é, entre aspas, cagão. E esse traço de personalidade, nesse contexto, parece uma excelente estratégia de sobrevivência. Os piquetes onde os avestruzes ficam são cercados, que isso provavelmente ao longo dos anos foram descobrindo a melhor maneira, né? Porque você tem que conseguir fugir qualquer coisa. Você vê que ele tá vindo pra cima alguma coisa, você tem que conseguir fugir imediato. Então são 4 fios com uma distância razoável, assim, de praticamente 1 metro entre um e outro, que ele não consegue passar, são 4 fios, mas você consegue se jogar. Então você se joga pra fora, você se joga mesmo. Tipo, vou morrer, me joga. E aí nisso você se joga, você rola por cima de bosta, de avestruz, não sei o quê. Bicho precisa do lá, se levanta cheio. Já, algumas vezes eu levantei todo cagado, assim, mas feliz por estar cagado, né? Podia ter sido muito pior. Mas nem todo mundo compartilhava desse medo saudável do Alan. E eu tive a honra de montar no avestruz, competir num show que teve na Master 1, onde veio uma empresa com avestruzes de corrida profissional. Daqueles que você bota ele na largada, na hora que você puxa o capuz, o bicho schlept. E aí, no momento, eles oferecem, né? Quem tivesse coragem. Eu sempre adorei essas coisas, eu sempre fui de esporte radical. Falei, eu quero montar, eu me esborrachei, machuquei.
Essa é a Nicole Leão, veterinária, que foi colega da Manu e do Alan na Avestruz Master. Mas ao contrário deles, a Nicole conheceu a Master do outro lado do balcão. O primeiro contato que ela teve foi como investidora, quando ela ainda morava em Recife. Eu estava com 2 filhos pequenos, aí eu tinha parado de trabalhar e investi na Master. E a Master me dava o retorno financeiro todo mês. Eu comprei diversas CPRs. CPR é Cédula de Produto Rural. Basicamente um certificado de posse de um bem rural, tipo uma saca de soja ou um avestruz. Quanto que você comprou ali? Quantos avestruzes? Aí eu não lembro se eu comecei com uns 5, 6 vias avestruz, foi pouca coisa. Mas essa pouca coisa me gerava R$ 1.200 na época livre. Você falava assim, caraca, eu tinha 1.200 todo mês. Hoje isso seria uns R$4.000, só de rendimento. Então a Nicole chegou na Master como investidora e conseguia viver do lucro mensal dos avestruzes dela, nesse ato em que ela ficou sem trabalhar, cuidando dos filhos pequenos. E aí um dia ela soube que a empresa estava com tipo um showroom em Recife, para atrair mais investidores. Como era esse showroom? No showroom ficavam umas 5, 6 aves só demonstrando como elas são. A Nicole tinha estudado veterinária na Universidade Rural de Pernambuco. E ela também não tinha aprendido nada de avestruz lá. Foi a primeira vez que você viu a avestruz, foi lá? Os avestruzes eu vi assim e foi paixão. Foi Mas foi assim, a primeira vez que você viu um avestruz na vida? na vida, porque é lindo. Vocês já viram um avestruz olho a olho? Tenho certeza que vocês se apaixonariam também. Depois desse impacto, do olho no olho, a Nicole não teve outra alternativa que não mandar o currículo dela para a Avestruz Master. Eu cheguei em janeiro de 2005, em Bela Vista de Goiás. Conheci meu marido exatamente um dia depois que eu cheguei, viu? O atual marido da Nicole era gerente de uma hotelaria de avestruz. A primeira hotelaria que eu conheci foi a dele. E foi paixão, assim. Foi à primeira vista, não sei explicar. Eu nem tinha idade para me apaixonar à primeira vista para ninguém, mas já tinha 2 filhos, 2 ex-maridos. Então, assim, não era nenhuma criancinha bobinha, mas quando eu olhei para ele, apaixonei. Vamos combinar que a Nicole estava numa fase bem apaixonável. E se com a paixão pela avestruz ela nem titubeou, a paixão pelo Zé, o gerente da hotelaria, deixou ela bem apreensiva. Porque a Master desaconselhava o relacionamento entre funcionários. E com funcionários de terceirizadas, como era o caso das hotelarias. O motivo era óbvio, né? Evitar o conflito de interesses, tipo fazer vista grossa para problemas durante as fiscalizações. Mas a Nicole fez questão de deixar claro que, quanto a isso, a empresa não tinha com o que se preocupar. Eu tinha relatórios contra meu marido. Meu marido não queria fazer uma medicação, não queria me ajudar a segurar uma ave, eu fazia no registro. O senhor José Augusto Leão se negou a fazer isso e se entregava para o dono da fazenda, para os proprietários da fazenda, e levava uma cópia para o seu Gerson. Seu Gerson, minha filha, você não gosta dele, eu gosto, mas eu sei separar. Profissional do coração, ele não quer me ajudar, sabe? Porque meu marido dizia que eu ficava lambendo os bichos. Para defender os bichos, a Nicole não aliviava para ninguém. Sobrou até para o próprio Gerson Maciel. O dono da Master costumava chegar de helicóptero nas fazendas. Vocês não têm noção que é chegar, ouvir o rádio assim, o Faz-me rir tá chegando. O Faz-me rir era o nosso salário. Nosso salário vinha de helicóptero. Mas teve um dia que o Gerson resolveu fazer um sobrevoo mais ousado e demorado na fazenda. Provavelmente para mostrar as instalações para algum cliente que ele queria impressionar. Aí, no dia seguinte, a Nicole elaborou um documento. Um dia relatando quantas avestruzes ele tinha perdido naquele dia, que ele tinha dado uma volta de helicóptero. E mandei entregar em mãos para ele. Mas por quê? Por causa do barulho? Porque elas se agitam, sim. Elas ficam muito agitadas. E quando elas agitam, elas começavam a correr de forma desordenada, muito louca, e se batiam nos piquetes, nos arames. Muitas quebravam as pernas, muitas se embolavam de pescoço, decapitava. Então, assim, eu fiz um relatório e botei que foi devido ao voo de helicóptero do seu Gerson e mandei entregar uma cópia para ele. Ele mandou me chamar, ele falou, você é muito petulante, não acha não? Eu falei, eu sou, mas o senhor me paga para mantê-las vivas e o senhor vai e me atrapalha? Mas nem o Gerson Maciel demitiu a Nicole pela petulância, nem a Nicole deixou de gostar dele por causa desse incidente. Ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa leve, simpática. Nunca vi seu Gerson nervoso.
Gente, eu falo desse jeito. Se o seu Gerson voltasse e fizesse, vou abrir uma empresa, quero você comigo, eu ia. E eu acho que o problema não foi seu Gerson. O problema, no caso, que ia levar à quebra da Avestruz Master. Você acha que foi o quê? Seu Gerson e Beth, que são os criadores, ela era apaixonada, a Beth era apaixonada por aquilo. O seu Gerson também. Para mim, foi o momento que entrou os outros filhos, que esses nem tinham fazenda, nem botavam pé na fazenda. Eu nunca conheci o filho dele, entendeu? A gente só sabia das histórias que um tem uma Ferrari, o outro tem uma Hammer, não sei o quê, que ficavam gastando, ostentando e blá, blá, blá. O Jefferson tinha 2 Ferrari, uma amarela e uma vermelha. E uma X5. O Gerson tinha só uma Mercedes. Esse é o Sebastião Rosa, que a gente ouviu no primeiro episódio. O gerente geral das fazendas da Avestruz Master. Ele era amigo do Gerson Júnior, que conhecia ele dos tempos em que eles trabalhavam com companhias aéreas. O Sebastião ajudou a gente a entender o organograma dessa empresa familiar. A Beth, que a gente já ouviu aqui, era a diretora técnica. A Beth já era bem peoa, né? Ela é uma pessoa fácil de lidar. Nunca tive problema nenhum com ela. Nenhum. O Gerson Maciel teve 2 filhos do primeiro casamento, o Gerson Júnior e a Beth, e 2 filhos do segundo casamento, a Patrícia e o Jefferson. A Beth também ajudou a gente a entender como se deu essa distribuição de cargos depois que o pai resolveu transformar o sonho dela de ter uma fazenda de avestruzes numa empresa do tamanho da Master. Se os zootecnistas e veterinários do Brasil todo foram recrutados para a lida, os filhos foram recrutados para dirigir a empresa. E a Patrícia era advogada em São Paulo, tinha acabado de se formar, né? E aí meu pai falou, vem pra cá, porque a gente precisa estar junto, né? Todo mundo junto. E ela... A Patrícia virou diretora financeira da Master. Ela tinha formação? Não tinha formação. Ela era advogada. Aí entrou o marido dela, o Emerson. O Emerson veio depois. Ele e a Patrícia se conheceram já em Goiás. Mas depois do casamento, ele virou superintendente da Avestruz Master. Muita gente se referia a ele como o braço direito do seu Gerson. E, segundo o Sebastião, ele não tinha formação, acho que nenhuma. Formação, no caso, administrativa, para cuidar dos negócios. Mas na ausência do Gerson Maciel, os responsáveis eram o Emerson e a Patrícia. Eles ficavam no escritório em Goiânia. Não visitavam muito as fazendas em Bela Vista. O diretor financeiro, né, tinha de saber quantos avestruz tem. Eu acho que ela não sabia nem quantos funcionários tinha na empresa. A Patrícia e o Emerson mexiam com a parte financeira, junto com meu pai. O Júnior mexia com a parte de segurança. O Gerson Júnior, na verdade, era diretor comercial da Master. Mas, além disso, ele era dono de outra empresa, a Tower Interceptor Sistema Integrado de Vigilância e Segurança, que prestava serviço para a Avestruz Master. Aquilo lá era um forte. Tinha 100 segurança na fazenda, armado. Igual o presidente dos Estados Unidos, naqueles filmes que a gente vê. Esse, de novo, é o Frederico, o gerente da Master 8. Ele lembra bem da figura do Gerson Júnior chegando de helicóptero nas fazendas. Do helicóptero, você pensava, é o Rambo que chegou. Cheio de arma e faca e trem, pulava do helicóptero, ficava olhando, fazendo cena. Eu gostava muito de arma, né? Assim, coisa de... Eu acho que ele gostaria de ter sido policial, sei lá. Toda a parte de segurança, de todas as empresas, de tudo era com o Júnior, né? O Jefferson que não tinha, tipo, um papel ali. Não, o Jefferson só gastava. O Jefferson, de fato, não foi trabalhar na Master que nem os irmãos. Mas ele foi morar em Goiânia também e virou investidor da empresa. Né? Então foi legal, a família estava toda junta. Cada um tinha uma função. E todo mundo ganhava o suficiente para não querer fazer nada de errado. Ninguém ia fazer nada de errado. A Avestruz Master era uma empresa tão familiar que quando a Patrícia e o Emerson decidiram se casar, a festa foi na fazenda sede. O casamento da filha dele nessa fazenda foi coisa do outro mundo. Eles trouxeram a África do Sul pra fazenda. Só modelo, homem e mulher, com aquelas roupas da África do Sul, esparramadas, os garçons tudo a caráter. Tem uma notinha da época dizendo que foi a festa mais badalada do ano. E que os noivos chegaram cada um num helicóptero. Desceu 3 helicópteros, ela desceu num vermelho, tinha uma Ferrari vermelha esperando ela. Esse foi um momento romântico na história da empresa. E não só porque tudo parecia que estava indo de vento em popa. Se você está contabilizando, esse foi o segundo casamento, depois da Nicole e do Zé Augusto, que foi mediado por avestruzes. E toma mais um aqui. Nessa época foi que eu conheci o meu ex-marido, né? Ele foi trabalhar como segurança.
E eu me apaixonei. O segurança da Beth se chamava Aparecido. Sidão, pros íntimos. A gente começou a namorar meio que escondido, né? Aí, pô, não sei o que, ele tinha 28 anos, ele 13 anos mais novo que eu. E aí um dia eu cheguei com meu pai, né? Eu falei, pô, meu pai não vai deixar, né? Aí eu falei, papito, quero te pedir uma coisa. Ele fala, Beteca, o que foi? Eu falei, papito, sabe o que você quer? É que eu tô gostando do Sidão. Ele, então tá bom, filha. Você achou teu Tarzan? Então o que acontece? Ele é muito grandão e eu sempre gostei dos animais, né? Mas por que Tarzan ele era forte? Ele é bem alto, ele tem 1,92 m. Ele é muito lindo. O Sidão virou gerente da Fazenda Master 3, onde, aliás, ele e a Beth foram morar depois de casados. Eu sempre trabalhei pensando no futuro, meu e da minha família. E o agronegócio é garantido. Por isso eu estou na Fazenda Avestruz Master. A ostentação da família Maciel, os helicópteros, as lanchas, as Ferraris, uma amarela e uma vermelha, dá pra dizer que tudo isso fazia parte de uma grande campanha da Avestruz Master. Todas as conquistas são importantes em nossa vida. O primeiro beijo, o primeiro carro, o primeiro filho. E o meu filho merece uma garantia para o futuro. Por isso, eu e o meu marido investimos no projeto Primeira Postura da Avestruz Master. Adquirimos um casal de avestruz em primeira postura que tem lucratividade garantida de mais de 45% em apenas 5 meses. Descubra como ter um futuro tranquilo. Projeto Primeira Postura. Garantia Avestruz Master. A Avestruz Master tinha um projeto de hipervisibilidade, quase onipresença em Goiás. Tinha propaganda no jornal, na rádio, na TV. Tinha até o logo da Avestruz Master estampado na barriga dos helicópteros de uma emissora local. Você olhava para cima e via a avestruz voando pelos céus de Goiás. E não demorou para tudo isso despertar a curiosidade de certas pessoas. Eu te conto já já, depois do intervalo. Em cada esquina tinha um outdoor, em Goiânia toda. Tudo quanto é rádio, tudo quanto é jornal, trazia páginas inteiras da Avestruz Master. Esse é o Antônio Lisboa, um jornalista aposentado que a gente foi entrevistar na casa dele em Goiânia. Na época do auge da Master, ele estava trabalhando num pequeno jornal semanal chamado O Sucesso. A gente, na segunda-feira, tinha reunião de pautas na parte da tarde, né? E aí, numa dessas reuniões, um colega sugeriu que eles dessem uma olhada na Avestruz Master. E o editor falou assim, Lisboa, você pega isso aqui? Eu falei, na hora. E qual que era a ideia dele quando ele falou, investiga a Avestruz Master? Já tinha uma desconfiança que tinha algo de errado? Já, porque eles apresentavam nos folders, no outdoor, toda a propaganda deles, eles falavam de um tal de Projeto 33. O que era esse Projeto 33? O que temos aqui? A aplicação dos juros compostos, descontados as debêntures, ao final de 3 anos, poderemos ter uma rentabilidade de 1,5%. Isso, é claro, sem contar os riscos de mercado. Professor, é muito melhor investir em algo mais rentável e mais seguro. Como o quê? O projeto 33 da Avestruz Master. Em apenas 33 meses, você compra um casal de avestruz que fica em uma das fazendas Avestruz Master e pode visitá-lo quando quiser. Projeto 33 da Avestruz Master. O melhor investimento do mercado. O Projeto 33 era uma das opções de investimento da Master. Para comprar um casal, você dava uma entrada de R$ 980 e depois pagava 33 parcelas mensais de R$ 365. No final desse tempo, você podia revender o casal de volta para a Master por R$ 26 mil. Tá, eu sei que acabei de falar um monte de número aqui e nem deu tempo de pegar a calculadora. Mas o que importa é que o seu dinheiro duplicava em 3 anos. É a melhor forma de investimento com a maior lucratividade do mercado, além da garantia da Avestruz Master, o maior criatório de avestruzes da América Latina. Então, o que chamou a atenção? Nenhum investimento no Brasil oferecia isso aí. Então, daí a desconfiança. O primeiro passo foi ir direto na fonte. Foi fazer uma visita à sede da Avestruz Master e conversar com eles para saber o que era esse projeto, né? Aí, a gente foi lá e foi uma recepção, assim, fenomenal. Eles falavam das vantagens da Avestruz Master, até criaram uma espécie de slogan lá, que do avestruz não se perde nem o movimento porque você faz lindas fotos. Dito e feito. O fotógrafo do Sucesso fez lindas fotos das aves na fazenda. Tá tudo lá no site da Rádio Novela.
A gente foi recebido assim como reis na primeira matéria, né? Porque eles tinham interesse em mostrar o produto, né? Cafezinho, um tapinha nas costas. O título da primeira matéria que o Antônio Lisboa publicou sobre a Avestruz Master era Negócio da China, um investimento de risco. Eles entrevistaram 2 economistas. Um dizia que o esquema de investimento da Master parecia arriscado, porque não tinha seguro. O outro dizia que os retornos eram tão irreais que devia ser uma arapuca. Palavras dele. E o Antônio foi instado a fazer mais uma reportagem na edição seguinte do jornal. Ele encontrou mais especialistas que punham em dúvida a solidez do negócio e falou também com o dono de um restaurante conhecido de Goiânia, o Piquiras, que dizia que tinha desistido de servir carne de avestruz, porque ela era cara demais e nenhum cliente pedia. E se não tinha demanda pelo produto, então de onde estava vindo todo o faturamento da Master? E a partir da segunda matéria as coisas pioraram muito. Aí a coisa já entrou assim num clima de guerra, né? Numa dessas matérias aí, eu precisei fazer um contato de novo com a Avestruz Master. E aí a gente foi literalmente enxotado de lá. Literalmente enxotado. A Master já não respondia às perguntas do jornal, que estava vendendo mais do que nunca. O jornal mal saía da gráfica e já acabava, esgotava logo, sabe? O Sucesso estava fazendo sucesso, em parte porque os outros jornais não estavam fazendo essa mesma cobertura. E o senhor não questionava o fato dos outros jornais não estarem investigando a Avestruz Master também? É porque era uma coisa tão óbvia, né, que a gente já sabia a resposta, né? Porque o investimento maciço em publicidade desaconselhava qualquer crítica, né? Talvez o Antônio esteja sendo modesto, diminuindo a importância do furo de reportagem dele. Mas ele não foi o único que falou pra gente, ou pelo menos deu a entender, que a falta de investigação da Avestruz Master pela imprensa goiana era fruto do velho conflito de interesses. Da dificuldade que um jornal tem de publicar uma denúncia contra um anunciante recorrente. E, bom, a gente não encontrou nenhum anúncio da Master nas páginas do Sucesso. E as matérias continuavam. Avestruz não traz grandes lucros. Os perigos que as asas escondem. Investimento sem garantia. Depois de algumas edições, a Master resolveu comprar uma página inteira de anúncio. Não no Sucesso, mas nos outros jornais goianos. E nesse anúncio, eles não só negavam as acusações, como chamavam as investigações do Sucesso de chantagens feitas por uma quadrilha. E não parou por aí. A empresa entrou também com um pedido de apreensão do jornal nas bancas. E aí foi indeferida a ação, né? Que era uma ação de censura, né? Lógico. O jornal circulou normalmente. Circulou e arrebentou. O senhor poderia ler só o comecinho dessa? O rosto por trás da Avestruz Master tem um nome. Gerson Maciel da Silva. Nascido em 1940, mas estranhamente com CPF emitido recentemente. Esse paulista que adora churrasco é proprietário de 80% das ações da empresa. Essa matéria, aliás, faz questão de dizer algumas vezes que o Gerson não era goiano. Algumas edições mais tarde, o Sucesso mandou um correspondente para São Paulo, para levantar a capivara completa dele. O jornal contratou um advogado e mandou para Ilha Bela, em São Paulo. Ele ficou lá um tempo, não sei se 2 semanas ou 3. Ele levantou a vida desse povo todinha. E trouxe tudo com uma pilha de documento. Deu no Sucesso, 25 de abril de 2004. Avestruz Master. Dono tem processo por estelionato em São Paulo. Ministério Público denuncia grilagem de terras e loteamento clandestino. Réu, Gerson Maciel. Lembra que, quando o Gerson começou a investir em avestruz, ele estava amargando a decepção de um empreendimento em Ilhabela? Então, parece que em Ilhabela o Gerson era conhecido como Gersinho do Churrasco. Uma figura boa praça que estava vendendo lotes num condomínio que ia se chamar Privé Residencial Jardim dos Trabalhadores. Só que o Privé Residencial Jardim dos Trabalhadores nunca chegou até água, energia e nem saneamento do jeito que o Gerson prometeu. Daí o processo de estelionato. E tinha mais um detalhe. Gerson Maciel vendeu lotes em Ilhabela, São Paulo, sem ter a propriedade do imóvel loteado e desmembrado. Por isso a denúncia de grilagem. O Sucesso continuou nessa toada, até que, do nada, a Avestruz Master sumiu das páginas do jornal.
O Antônio não lembra exatamente como foi. Tem uma matéria que diz que uma decisão judicial proibiu o sucesso de falar da Master. Fato é que a cobertura foi interrompida da noite para o dia, ali em maio de 2004. O jornal só ia voltar a falar da Master mais de um ano depois, em novembro de 2005. Mas isso é assunto para mais tarde. Então, quando a cobertura parou, muitas desconfianças ainda estavam pairando no ar. Uma das suspeitas que havia na época é de que eles negociavam um mesmo avestruz várias vezes para N compradores. Porque você compra o bicho aqui no escritório e você sabe que comprou, mas muitas vezes você não foi lá para ver. E aí, o que a gente fazia? Ao nascer, o pinto recebia, o filhotinho recebia um microchip. Ele era chipado, onde a gente tinha um número e a gente acompanhava essa ave. Aparecendo a morte da ave, a gente lia o chip para dar baixa da ave. Essa, de novo, é a Nicole, a veterinária que se apaixonou pelos avestruzes em Recife e seguiu o rastro deles até Bela Vista de Goiás. O que acontece? Nós, técnicos, começávamos, às vezes, procurar um chip num lugar ou procurava no outro, de repente a gente achava numa ave mais chips. Então, uma ave, às vezes, chegava a ter 6 numerações. E a gente falava, gente, a gente não sabe quem é um macho tal, porque o macho tal tem 5 microchips. Então, fudeu. E esse, de novo, é o Alan, o zootecnista que veio do Rio. Num primeiro momento, esse lance de ter avestruz com 5, 6 microchips soou altamente suspeito pra gente. Parece um jeito bem inconveniente de aumentar o plantel num piscar de olhos. Plim! Mais um avestruz vendido. Pega um avestruz qualquer aí e mete mais um microchip nele. Mas o Alan explicou que isso podia ser obra dos próprios zootecnistas e veterinários. E sem intenções escusas. Aí, de repente, e aí tem umas coisas malucas que tem a ver com tudo ser novo. Aí você bota o microchip. Depois você tenta ler, você não acha o microchip. Você fica passando ele, geralmente ele aqui perto do pescoço, logo um pouquinho abaixo do pescoço. E você não consegue fazer. Você faz o quê? Bom, vamos botar outro, que tá sem microchip. De coração que eu não sei se em algum momento era para deixar de propósito, para virar confusão mesmo, ou o negócio crescia num tamanho que ninguém conseguia controlar. Porque assim, chegava caminhão de avestruz. Todo dia chegava o caminhão, desembarcava o caminhão de avestruz. Descia avestruz. De todas as fazendas do Brasil. Quando a gente se meteu a pesquisar avestruz master, a gente esbarrou o tempo todo em questões como essa do microchip. Em coisas que podiam tanto ser obra de má fé escancarada, quanto de uma confusão épica. Como muita coisa na vida é assim, né? Sacanagem ou desordem? Difícil saber. O grande tchan pra mim da Avestruz Master foi meu casamento, que eu conheci meu marido lá. Pois é, mais uma história de amor. Essa é a Daniela Gardini. Ela era secretária do departamento técnico quando ela conheceu o marido, que era zootecnista. Nós nos casamos em 2007 e estamos juntos até hoje. Então, assim, foi a grande herança do Gerson Maciel pra mim, foi meu casamento. A gente conversou em Bela Vista, na loja que a Daniela e o marido, Cláudio, mantêm na cidade. A gente tinha combinado de falar com o Cláudio, mas ele estava fazendo uma entrega quando a gente chegou, então a Daniela ficou fazendo sala pra gente. E ela contou um pouco da origem do relacionamento deles, que foi uma espécie de Romeu e Julieta da Avestruz Master. Eu era da equipe A, ele era da equipe B, enfim. Tipo os Capuleto e os Montecchio de Bela Vista. Tinha 2 equipes, tinha a equipe da Beth e a equipe da Alexandra. Eu era da parte da equipe da Alexandra. A Alexandra era Alexandra Lima Pérez, a primeira zootecnista da Master. Ela que tinha liderado um movimento de convocação de outros zootecnistas pelo Brasil, que levou a Manu e o Alan para lá e que mais tarde também convidou Cláudio. A Daniela não era zootecnista, ela era a secretária da Alexandra. Então ela conseguia ver essa briga de camarote. Aí as 2 equipes não se misturavam e ficava aquele trelelê, aquela disputinha. Um faz de um jeito, o outro faz do outro e fala que o outro jeito tá errado. A gente não sabe nada do que motivou essa briga, porque a Beth não quis falar desse assunto com a gente e a Alexandra nem topou dar entrevista. O pouco que a gente sabe tem a ver com o impacto que essa intriga teve na vida dos funcionários. Mas bom, o Cláudio logo chegou na loja para conversar com a gente e ele contou que chegou em Bela Vista em 2005, para trabalhar no incubatório. E a Beth era o xodó dela, era a incubação. O Cláudio já vinha trabalhando com avestruz há alguns anos no interior de São Paulo.
E ele estava começando o doutorado dele, uma pesquisa justamente sobre produção de avestruzes. Então ele estava animado para trabalhar na maior empresa do ramo no Brasil. Quando eu cheguei, era um incubatório e estavam construindo os outros incubatórios e as aves começaram a botar, não avisaram para elas que tinha que parar de botar, e a ave botando, assim, a revelia, e assim, eu tive altas brigas com ela porque ela teimosa e a gente sabendo que não nasce tudo, que tem, é preferível assim, vamos salvar o que vale a pena ser salvo do que tentar salvar a porcaria que vai morrer ali na frente. Deu para perceber logo que ser do time A, de Alexandra, ou do time B, de Beth, não significava que você tinha que concordar com as ideias de uma ou de outra. Você já chegou e já estava nessa briga? Não, eu peguei começando essa briga. E eu entrei nessa briga também. Porque o que eu queria, o que eu falei, pega esses ovos velhos, tinha ovo lá que tinha 30 dias que estava no corredor, não adianta. Pega esses ovos, joga fora. Ele, Cláudio, você é louco, não vou jogar ovo fora. Se não está tendo espaço para ovo novo, eu prefiro jogar o ovo velho e ficar com o ovo novo para tentar com o ovo novo, não com o ovo velho. Não, você é louco, tal. Então tá, vamos. E nisso começou já ovo explodindo dentro de chocadeira, já começou porque o ovo estava ruim e queria que pusesse na chocadeira. Não dá certo. E ovo no corredor, ovo que não cabia mais em lugar nenhum, e não tava, assim, as aves mesmo, literalmente, eu não sei se puseram para sacanear, o que foi. E coisa, e ração, a gente falando, pelo amor de Deus, tira a ração dessas aves, para diminuir a postura, para tentar dar um choque nelas, para dar uma quebra nelas. Aí vinha os números, não, porque eu preciso botar, porque eu preciso mostrar que tá botando, e... Não sei se você tá fazendo a mesma matemática que a gente fez. A de que, com a explosão das vendas de avestruzes, alavancada ainda mais pelo Projeto 33, isso podia estar criando uma pressão lá nas fazendas para aumentar o nascimento de filhotes. A gente chegou a perguntar isso para a Beth e ela jurou que nunca teve esse tipo de pressão. E a Manu, que, aliás, era do time A, confirmou. Nós é que botávamos essa pressão, nós é que queríamos mais e mais e mais, nós é que queríamos ser super bem-sucedidos com tudo. A gente tinha um time que a gente se reunia, discutia, o que a gente vai fazer, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, não, o que é melhor, lá, 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 lá. E havia sempre uma espécie de muito apoio entre nós técnicos, nós nos respeitávamos muito. Mas se entre os funcionários a relação estava assim, azeitada, no andar de cima, a briga entre A e B estava chegando no limite. E como costuma acontecer em briga de empresa, quem tem mais poder tem a última palavra. Em 2005, a Alexandra foi demitida e o time dela todo foi chamado na sede em Goiânia. A Nicole lembra de receber um telefonema do patrão. Seu Gerson falou assim, preciso que vocês venham aqui. E ele explicou. A Beth está assumindo os técnicos, demitiu a Alexandra. E todo mundo que está com a Alexandra, ela não quer mais na fazenda, que ela vê como traidor. Eu falei, oh meu Deus, eu traí o quê? A gente é apaixonado pelas aves, mas ela não queria mais ninguém que tivesse contato com a Alexandra. A Nicole continuou na empresa, mas agora, por causa do contato com a Alexandra, ela não podia frequentar certas fazendas. E aí a Alexandra foi demitida, você vê como ela acreditava na avestruz. Ela montou uma hotelaria. Ela passou a criar aves da avestruz. E a gente é que dava assistência para Alexandra. E o seu Gerson falou assim, a partir de agora vocês vão se direcionar diretamente a mim. O Alan e a Manu também rodaram. E foram trabalhar numa outra fazenda de avestruzes, a algumas horas de Bela Vista. Pra gente aquilo ali foi a coisa mais horrível que poderia ter acontecido, né? A gente deixou nosso coração enterrado naquela fazenda e foi embora. Naquele momento foi um trauma. Mas depois de algum tempo, ela ficou feliz de não estar ali para testemunhar o que ia acontecer na empresa. A gente te conta no próximo episódio de Avestruz Master. Eu os recebi de coração aberto, de mente aberta, sem fazer qualquer juízo sobre as pessoas em si, se eram ou não pessoas que estavam dando um golpe, ou se eram pessoas de bem, podia ser uma das três coisas, né? Pessoa de bem que estavam fazendo uma coisa errada sem perceber, podia ser que fossem pessoas de bem que estavam
deixando de ser de bem e ser do mal, e podia ser pessoas que já fossem realmente profissionais do crime. Um 2005 maravilhoso para vocês, parceiros e criadores de avestruz. Que, na verdade, a gente não sabia o que realmente tinha acontecido, porque foi muito rápido. Olha só o trânsito da T10, por causa da Avestruz Master. Saí da fazenda, me lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei e comecei a chorar. Avestruz Master é uma série original da Rádio Novelo. No site da Novelo tem conteúdo bônus para cada um dos episódios. Dessa vez dá para ver as matérias do jornal O Sucesso, que fizeram tanto sucesso em 2004, além de fotos da nossa apuração em Goiânia e Bela Vista. Para ainda mais conteúdos dos originais da Rádio Novelo, você pode fazer parte do Clube da Novelo. Aqui na descrição do episódio tem um link para saber mais. Aqui na série Avestruz Master, a pesquisa e a reportagem são do Paulo Scarpim, da Carolina Moraes e minhas. E eu sou a Flora Thomson DeVoe. O desenvolvimento do roteiro é da Valentina Castelo Branco, com texto meu, da Paula e da Carolina. A produção executiva é da Marcela Casaca e a estratégia de produto é da Bia Ribeiro. A produção é da Carolina Moraes, com assistência da Tainá Nogueira e da Ashley Calvo. A montagem desse episódio é da Mariana Leão, o desenho de som é da Paula Scarpim e a mixagem é da Júlia Matos. A presidência da Rádio Novelo é da Branca Viana. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a de parcerias é da Luísa Sade. A identidade visual da série Avestruz Master foi feita pelo Celográfico, com a Natasha Gompers e a Júlia Rezende, com coordenação do Gustavo Nascimento. A Lari Constantino faz vídeos com motion design para as nossas redes. Nossa estagiária é a Isabel de Santana. A produção musical é da Stella Nesrini e do Amon Medrado, em colaboração com os músicos Jorginho Amorim nas cordas e Gudino Miranda na bateria. A gente usou também música adicional da Blue Dot. O apoio de pesquisa em Goiânia foi da Eduardo Veríssimo e do Gustavo Marques. A checagem é da Ethel Rudnitsky. E a revisão das transcrições dos episódios foi feita pela Flora Vieira. Este episódio usou propagandas originais da Avestruz Master. Obrigada e até o próximo episódio.